Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre Senhor dos Anéis e o papel da intuição. Muitas pessoas pensam, e de forma até de senso comum, que para você perceber o padrão ou a intenção de um autor, você tem que ter lido cada vírgula, cada página de uma obra. E isso não é verdadeiro, e eu vou explicar por quê e porque muitas pessoas confundem isso. Uma vez me perguntaram se eu tinha lido O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Aí eu disse que li alguns capítulos, mas não li todo, né? Mas aí nasce a seguinte questão: como é que você sabe o propósito filosófico da obra sem nunca ter lido? Aí entra uma questão que muitas pessoas não conhecem. Existem alguns indivíduos que nascem com a capacidade de enxergar padrões. Isso se chama intuição. E nessa velocidade mental de enxergar padrões rapidamente, nós percebemos ligações que outras pessoas não percebem. Isso envolve também áreas como diversas áreas do conhecimento e fatos do cotidiano. É o ligar as coisas. Por exemplo, eu já tinha pesquisado no Google um pouco do Senhor dos Anéis. Conhecia personagens como Melkor, que é um arquétipo de Satanás, como Sauron, que pode ser encaixado como um arquétipo do Anticristo, e que era uma obra cristã. Sabia por causa dos filmes. E quando me perguntaram sobre o propósito que eu achava do sentido do Senhor dos Anéis, eu respondi da seguinte forma. Eu disse que Senhor dos Anéis é uma obra de ficção cujo principal propósito é explicar a relação do ser humano com Deus, com o poder e com a finitude. Mas as pessoas não entenderam como eu cheguei nessa conclusão. A conclusão é simples. Você tem um personagem como Melkor, arquétipo claramente ligado a Satanás. Você tem o Deus que é o Deus Supremo, que eu esqueci o nome, né? É um nome aí estranho, mas tudo bem. Você tem o Sauron, você tem a jornada do herói, que você percebe arquetipicamente. Você não precisa ter lido tudo sobre o Frodo para saber que ele encarna a jornada do herói, que tem uma responsabilidade com o anel. E diante disso, então você não precisa saber de todas as informações para ligar os pontos. O fato é que a maioria das pessoas precisa. Isso é uma característica da cognição humana. A maioria das pessoas precisa ver o filme todo até o fim, precisa ler tudo, gasta tempo tentando entender as coisas, mas não vamos matar aqueles que não precisam disso, né? E nem menosprezá-los por isso. Praticamente o movimento que eu fiz foi um movimento simultâneo que durou alguns minutos, ou segundos, sei lá, não me lembro. Mas eu liguei os pontos. A nacionalidade do autor, a religião do autor, as próprias escrituras, o arquétipo dos personagens, e eu soltei essa mesmo. O principal objetivo de Tolkien, ao escrever Senhor dos Anéis e Hobbit, era mostrar a relação do homem com Deus, com o poder, com a finitude e com as coisas da vida. Então, somente isso. É um livro fantasioso que tem elementos fantásticos, mas o elemento fantástico não é o final. Ele é o meio que se leva a um ideal filosófico e religioso que Tolkien, no seu catolicismo, no seu cristianismo, acreditava. Então, da mesma forma, as pessoas julgam as pessoas que não têm tanta conhecimento de leitura prática, né, como se elas não soubessem de nada. Isso é uma forma de elitismo e um desconhecimento da psique humana. Eu não li muitos livros na minha vida, eu acho que eu li uns 20 só. Eu tenho 25 anos. Eu li a Bíblia toda umas 2 vezes e alguns outros livros, como livros religiosos de preferência. Mas isso não anula o fato de que algumas pessoas têm facilidade de ligar os pontos e que têm uma memória maior do que as outras. E que por saber ligar os pontos e ter uma memória maior, ela tem um hardware que funciona numa velocidade melhor. Isso não nos torna melhores do que ninguém, mas explica certos fenômenos. Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão. E eu odeio ser julgado por uma coisa que eu sei fazer, porque no momento que eu dou a minha palavra, a minha opinião, a pessoa deixa de julgar a opinião, se ela faz sentido ou não, e começa a julgar o fato de se você lê o livro todo ou não. Ah, meu amigo, isso aí é uma tolice. Deus nos abençoe.